mensagens nessa série Palavra, Vida e Edificação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, que hoje nós teremos a última mensagem desse volume do Alimento Diário, que tem como subtítulo, Provados e Aprovados por Deus. E o título dessa mensagem é Pedras Vivas para a Edificação. Vamos repetir, irmãos? Pedras vivas para a edificação. Aleluia. Eu queria começar de uma maneira inusitada essa mensagem. Eu já queria começar com a imersão. Ó Senhor Jesus. Esses dois tópicos aqui da imersão, da sexta e do sábado, ela sintetiza a palavra. Se nós ganharmos o que está aqui, irmãos, então a palavra já foi falada já, tá bom? Então eu queria ler para os irmãos o seguinte. Deus deseja edificar uma casa espiritual, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso é o tópico 4, da sexta-feira. Agora, o ponto 4 também do sábado fala assim: estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus não é limitado ao tempo e espaço, e não visa um edifício terreno, mas deseja uma casa espiritual onde sua vontade seja feita. Vamos ler de novo? Estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus não é limitado ao tempo e espaço, e não visa um edifício terreno, mas deseja uma casa espiritual onde sua... Aleluia. Então nós temos uma convicção de que Deus, Ele quer uma casa espiritual para que Ele possa habitar. E para que Ele edifique essa casa, Ele já nos deu o fundamento, a pedra fundamental e também a pedra de remate, a pedra de acabamento, ou a pedra angular, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Então, graças ao Senhor que nós estamos solidificados, nós estamos bem embasados, nós estamos sendo edificados sobre Jesus Cristo e também estamos sendo arrematados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Irmãos, mas o que mais nos desafia hoje ao falar uma mensagem, depois que nos foi destrancados os tesouros da palavra profética, é de não incorrermos em falar aqui para os irmãos uma palavra de, como se diz Pedro, de particular elucidação, ou algo próprio. Porque nós sabemos que, pela palavra, é que nós não temos poder quando nós falamos uma palavra que é propriamente nossa. Porque quem faz a obra é a palavra. Então, irmãos, nós não podemos iludir com isso. No passado, nós até tínhamos, um certo encargo de preparar uma bela mensagem. E o que nós, no máximo, conseguia dos irmãos era arrepios e também, um certo espanto, e até certo ponto um tapinha nas costas, Que palavra que você falou, irmão. Mas graças ao Senhor que hoje nós não mais somos iludidos com isso, irmãos. Porque, como falei, o nosso desafio hoje é trazer para os irmãos, e notificar aos irmãos aquilo que o Senhor notificou o seu servo. Então esse é o nosso encargo. Por isso que há em nós um grande temor, irmãos. Porque se nós falarmos alguma coisa propriamente nossa aqui, não vai adiantar nada, irmãos. Os irmãos simplesmente terão talvez uma boa mensagem, mas nada. Mas graças ao Senhor, irmãos, que nós temos a palavra como uma candeia que brilha, em tempos de trevas, Ela funciona como uma luz que ilumina todos os caminhos, Principalmente caminhos obscuros, caminhos de trevas. Quando a palavra chega, irmãos, todas as trevas elas são dissipadas, porque ela é luz. Então, graças ao Senhor pela palavra.
Então, eu gostaria de ler, né, o título da mensagem é Pedras Vivas de Edificação, e os versículos base dessa mensagem está no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Mas nós leremos no decorrer da mensagem. Mas antes, eu quero ler o versículo 22 e o versículo 23, do capítulo 1 da carta de Pedro, que fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós fomos regenerados não de semente corruptível. Irmãos, graças ao Senhor, né, que nós temos visto que a palavra, ela é uma semente. E essa semente, ela foi lançada pelo próprio Senhor. A parábola de Mateus, no capítulo 13, ali fala que o semeador, ele saiu a semear. E ele semeou aquela semente a fim de encontrar um solo, né, afofado, um solo receptível, que possa receber essa semente e germinar. Mas ali a gente viu 4 tipos de solos. Então, atentemos para que essa semente que caia no nosso coração, o nosso coração, ele precisa de estar com um solo apropriado, um solo afofado, a fim de que essa semente ache ambiente para que ela possa produzir. Então, graças ao Senhor que a palavra, irmãos, é a semente. Então, eu gostaria de confirmar isso em Isaías, né, no capítulo 55, no versículo 11. Isaías 55, 11. Podem ler, irmão, por favor, os irmãos que já acharam. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, a gente viu agora em mensagens recentes que o maior campo de batalha que tem no universo é o quê? O nosso coração. É o maior campo de batalha, porque o nosso coração, ele é uma disputa por Satanás e por Deus. Porque do nosso coração procede todas as fontes. Então, o Senhor, quando Ele lança essa semente, Ele quer lançar no nosso coração. Mas, infelizmente, Satanás também quer lançar a semente do pecado no nosso coração. Então, por isso que há uma disputa. O nosso coração, ele é disputado pelo império das trevas e também pelo reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, a gente sabe que Satanás, ele usurpou essa terra. Essa terra, ela pertence ao Senhor e todo o universo. Mas Satanás a tomou de assalto. E Deus, ele quer reaver. Deus quer reaver essa terra. E para isso, irmãos, ele conta conosco. Ele quer dominar essa terra através de nós. Mas a gente sabe que também, né, o homem, ele foi corrompido pela semente do pecado. Infelizmente, o homem foi acometido do pecado. Então, o pecado trouxe uma tragédia. E a partir daquele momento que o homem caiu, ele começa a ter uma predisposição para ser desobediente a Deus. Porque o pecado foi o pecado da desobediência. E quando o Senhor lança essa semente, irmão, essa semente é uma semente do reino. Porque o Senhor Jesus, em Lucas 8, tá, eu já queria adiantar esse versículo aqui, em Lucas 8, nos fala o seguinte. Eu falo assim, o versículo 1 fala assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino,
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então o evangelho, que é a palavra, que é a semente, é o evangelho do reino, irmãos. Então quando essa semente é lançada no nosso coração, é lançada a semente do reino de Deus. E essa semente passa a fazer parte de nós. Então, irmãos, graças ao Senhor por isso, irmãos. Nós precisamos dar um brado por isso, irmãos. Porque foi lançado no nosso coração uma semente incorruptível. Graças ao Senhor que hoje nós podemos, ao cuidar dessa semente, essa semente possa desenvolver e frutificar. Mas nós não podemos cair na ilusão de que esse cuidado, ele vem a ser por coisas seculares, irmãos. O próprio Senhor, ali no Evangelho de João, no capítulo 15, ele falou: sem mim nada podeis fazer. É através do Senhor, é por Ele é que nós façamos com que essa semente desenvolva, irmãos. Agora, irmãos, de que maneira que essa palavra, ela chega até a nós? 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu estou procurando ser fiel aos versículos aqui, tá, irmãos? Para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que em vós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, eficazmente em vós os que credes. Irmãos, o reino, ele é uma questão de autoridade, obediência e fé. Porque o reino de Deus, ele tem um rei. O rei nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus. Ele tem uma autoridade. Agora, quando ele lança a semente, quando ele lança a palavra, ele não vem aqui com o megafone em falar essa palavra. Ele notifica aos seus servos, ao homem, para que ele possa dispensar essa palavra do reino a cada um de nós e à sua igreja. Agora, como que nós recebemos essa palavra? Aí que está o problema, irmãos. Nós a recebemos como palavra de Deus ou como palavra de homens? Porque Satanás, ele quer lançar dúvida no nosso coração. Ele quer fazer com que você não dê crédito a essa palavra, que você desacredite que essa palavra é uma palavra de Deus. Então, quando você não acredita que essa palavra é de Deus, ela não surte efeito, porque ela só opera naqueles, aqui ó, em vós os que credes. Ela não tem poder em ninguém que não crê, irmãos. Agora, quando você crê, quando você recebe a palavra com fé e você crê, aí ela opera. Você tem que investir com a sua fé. Você investe com a sua fé, você recebe a palavra, você crê nela, aí ela começa a operar. Se você não crê, ela não vai surtir efeito, porque é dúvida. Então, irmãos, eu queria ler uns versículos aqui para os irmãos, atentarem como que isso é sério. Então, vamos ler Hebreus 3. Fala o seguinte. Hebreus 3, 18, 19 e Hebreus 4, 2 e 3. Fala assim, ó. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, porque também nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Agora, olha para vocês verem o versículo 12 do capítulo 3. Viram a folha aí, fala assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade,
Irmãos, por que que aquela primeira geração, ela não adentrou, né, na terra de Canaã? Por causa da incredulidade. Irmãos, o Senhor tem dispensado a palavra profética para nós. Como que nós a temos recebido? Nós somos incrédulos a essa palavra? Nós a questionamos? Isso aqui, esse ponto eu gosto, esse ponto eu não gosto. Ou seja, nós temos um crivo, de acordo com a nossa régua, para medir aquilo que o Senhor está notificando. Então, de fato, essa palavra, irmãos, ela não vai operar milagres. Por que ela não vai operar milagres? Porque há uma dúvida no nosso coração. E quando há dúvida, irmãos, a palavra, ela só opera naqueles que creem. Então, não sejamos desobedientes, irmãos. Não podemos ser, porque se nós formos desobedientes, irmãos, nós não entraremos no descanso. Deus, Ele quer edificar a sua igreja. Deus, Ele precisa de edificar a sua igreja, para que Ele possa achar uma habitação. Agora, essa igreja não é de pedras mortas. Nós vamos ver que ela é de pedras vivas. Essa semente, ela tem que se desenvolver, que é algo orgânico, para se tornar uma pedra viva para edificação. Então, nós temos que entender isso. Então, para que essa semente se desenvolva, irmãos, para que essa semente ache uma terra fofada e um coração apropriado, aquela boa terra, que ela caia naquele solo fértil e ache um ambiente maravilhoso para que ela possa desenvolver, o que nós precisamos? Aí nós vamos entrar agora na mensagem, irmãos. Agora nós vamos entrar na mensagem. 1 Pedro, capítulo 2, fala assim. Primeira coisa, ele fala assim, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisias, inveja e toda sorte de maledicência. Primeiro versículo. Então, vamos destrinchar esse versículo aqui. Desejando-vos, portanto, de toda a maldade. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e toda sorte de maledicência. A primeira coisa que fala aqui, irmãos, é a maldade. O que é a maldade? É a raiz de todo mal. Quem que é o maligno? Satanás é o maligno. Então a raiz de todo mal está em Satanás, que lança essa semente da maldade no nosso coração. Então nós precisamos despojar de toda essa maldade. Porque toda vez que nós agimos com maldade, nós expressamos o império das trevas. Toda vez. Por isso que nós temos que despojar da maldade. A maldade, irmãos, tudo começa na maldade. Tudo começa na maldade. Então, para falar da maldade, eu também queria ler um versículo de Efésios. Efésios, capítulo 4. Capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo... Deixa eu achar o versículo aqui, irmãos. Aí, versículo 17, fala assim. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão
procedentes. Ó Senhor Jesus. Então aqui está toda a solução, irmãos. Como que nós deixamos a maldade? É procedendo no novo homem. Agora, parece que isso fica muito assim, abstrato. O Senhor tem nos dado ferramentas para isso, irmãos. Tem ou não tem? Primeira ferramenta, irmãos, a imersão na palavra. Quando nós imergimos na palavra, irmão, quando você realmente toca a palavra pela imersão, quando você consegue extrair as riquezas daquela palavra ali, irmãos, eu duvido, irmãos, que quando nós tenhamos intimidade, quando nós tenhamos cumplicidade com o Senhor, se nós praticaremos essas coisas. Isso, irmãos, está no velho homem. Porque quando nós estamos no novo homem, essas coisas nem sequer se nomeiam no meio de nós. Então, graças ao Senhor, que nós não estamos órfãos, irmãos. Nós estamos, irmãos, com uma semente santa no nosso coração. Essa semente, irmãos, tem todo o potencial genético para desenvolver. Agora, irmãos, precisa que nós alimentemos essa semente. Irmãos, o grito de guerra que nós falamos aqui agora, ele sintetizou toda a mensagem. Não sei se os irmãos percebem isso. Se os irmãos tocarem, para que serve o grito de guerra, irmãos? É para inculcar a palavra. É para inculcar, igual fala lá em Deuteronômio, capítulo 6, não é isso? Vamos ler esses versículos, irmãos? Esses versículos tem que gravar. Deuteronômio 6, fala, 6:5 fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, essa palavra, quando a gente faz imersão nela, irmãos, você pode ter certeza, se você crer, ela vai operar eficazmente. Aí você vai experimentar milagres. Agora, se nós não crermos, irmão, de maneira nenhuma, experimentaremos os milagres. Então, a gente vê, irmãos, a gente vê as coisas acontecendo, e a gente não se dá conta de que realmente a palavra tem sido, ela tem surtido um efeito. Hoje, a hora que eu estava vendo a live, irmãos, eu estava vendo ali o trabalho que essa palavra tem feito na Europa, o trabalho que ela tem feito na África, o trabalho que ela tem feito, né, aqui no Brasil. Então, quando você olha aqueles acontecimentos, a avidez, a alegria dos capitães, dos intendentes, das tropas, aquilo ali tem que arder o nosso coração, irmãos. Aquilo ali traz para nós uma alegria de falar assim: puxa vida, Senhor, nós estamos resgatando aquela palavra que operava ali no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, irmãos. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui para falar com respeito a isso, irmãos. A ilusão, o que causou a bancarrota, o fracasso da igreja primitiva ali, foi ter abandonado a palavra profética, irmãos. A palavra dos apóstolos. Eles abandonaram a palavra dos apóstolos e deram ouvido à palavra de homens. Até que era uma palavra, até certo ponto, conciliadora. Era uma palavra que remediava entre a lei e entre a graça, para que não se desgastasse entre aqueles que ouviam, entre os judeus e os gentios. Então Tiago trouxe, né, uma conciliação, uma coisa que Deus não havia deixado, ou seja, foi regulamentações, ordenanças. A graça, irmãos, é a graça. Nós somos salvos pela graça, não é mediante esforço, é mediante a fé. Nós não precisamos de fazer nada. Deus nos alcançou pela sua muita misericórdia, irmãos. Nós éramos, desprezíveis, destinados ao lago de fogo, mas Deus nos alcançou com graça. Agora, só que ali, quando essa palavra estava na mão dos apóstolos, ela operava milagres. A gente via os milagres acontecendo, 3.000 convertendo, 5.000 convertendo, paralítico andando, cego sendo
né, os olhos sendo abertos, tudo pela palavra. Mas depois que teve essa simbiose, igual o Pedro tem falado, o que é simbiose, irmão? É a mistura da lei com a graça. Isso não funciona. Porque uma coisa elimina a outra. A lei requer esforço. A graça é de graça. Então não mistura. É esforço ou é graça? É graça. Então, a partir daquele momento que a igreja optou em tomar essa linha, irmãos, então ali não se viu mais, né, a operação dos milagres. E até ponto, depois da morte de Estevão, né, houve grande perseguição e todos foram dispersos, a não ser os apóstolos, que ficaram ali por enquanto. Depois, nem notícia deles mais, estavam ali que em Atos 21, quando Paulo ele chega em Jerusalém, ele fala que não viu nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago e os presbíteros. Ou seja, a palavra agora não estava mais, né, na linha profética. A palavra estava na mão do presbitério. De acordo com o quê? Com os remanejamentos, de acordo com o que for melhor. O que te parece bem? Parece bem, para conciliar, vamos fazer o seguinte, para não prejudicar a mente dos judeus, vamos falar que eles têm que também apartar-se de relações sexuais ilícitas, da carne sufocada aos ídolos e do sangue. Ou seja, o Senhor não falou nada disso, irmãos. Embora, é lógico que essas coisas são pertinentes, mas o Senhor não havia falado isso. O Senhor falou que a salvação é pela fé. É pela fé. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos tomar essa palavra como palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui fala assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, olha o que Pedro fala. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Aqui ele usa aqui, né, um advérbio, né, que muda o sentido do verbo. Ardentemente. Quem já viu aqui um desejo ardido? Como é que é isso, irmãos? Alguém pode me explicar isso? Um desejo ardido? O que é um desejo que arde? Ele fala, desejai ardentemente. Eu não conheço um desejo ardido. É um desejo que sapeca? Será que é? Eu não sei o que é isso. Mas o que ele quer trazer aqui? Ele quer trazer uma ênfase, uma contundência do nosso desejo pela palavra. Um desejo que arde, um desejo que incomoda, um desejo que não nos deixa tranquilos. Quem usou metiolate aqui? Acho que só os mais velhos, né? Quando a gente ralava, não era? Você ralava e batia, você passava no cimento assim, a mãe da gente vinha, punha um metiolate, vai doer, vai arder. Eu acho que ele queria falar isso, como aquilo ali é tão intenso. Então, desejar intensamente o genuíno leite espiritual. Agora ele fala assim, como crianças recém-nascidos. Como crianças recém-nascidas. Quem já viu um recém-nascido aqui chorar? Por causa do leite. Ele fica até roxo, não é? Ele não quer outra coisa sem ser o leite, irmãos. Ele não está preocupado se ele vai ser um médico, um engenheiro, ou se ele vai ser um grande empresário, ou se ele vai ser um professor, ou se ele vai ter uma casa, ou se ele vai ter um carro. Ele não está preocupado com aquilo, ele está preocupado no genuíno leite, no colostro, que contém todos os nutrientes para que ele tenha crescimento. É ou não é? A única coisa que ele quer. Então Pedro traz isso para nós. Irmãos, nós temos que desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Você tem desejado ardentemente o genuíno leite espiritual? Aqui ainda tem mais uma palavra, ele fala o genuíno. O que é genuíno? É original, verdadeiro. Se tem o genuíno, então também tem o... Eu não quero abrir isso aqui, né, irmãos? Também tem uns falsos evangelhos sendo pregados, irmãos. Um evangelho que não contribui com a edificação da casa de Deus, irmãos. O evangelho que visa uma prosperidade, o evangelho que visa o bem próprio, o evangelho que visa uma ascensão social, um evangelho que te dá cargo, que te dá
Então, irmãos, esse evangelho ele não é para o crescimento espiritual. Ele é um evangelho, pelo contrário, é que mata e que você cresce no homem, no homem natural. Então, infelizmente, irmãos, nós temos visto aí nos últimos dias, né, muitos irmãos abandonando o ensinamento saudável, o ensinamento puro, o ensinamento que é para crescimento, para correr após um outro evangelho. Ah, irmãos, esse evangelho que prega na igreja é um evangelho muito difícil. É só pão asmo. A gente não vê nenhum alento. Ali só fala que temos que negar a vida da alma. É que temos que, né, sofrer ardentemente. Como é que fala lá? A nossa fé tem que ser provada como ouro perecível. Passar por várias provações. E não ter isso como alguma coisa extraordinária, mas como algo comum. Então esse é um evangelho, irmão. É um evangelho realmente que vai fazer nos crescer. É que vai eliminar o nosso velho homem. Então é o evangelho que nós temos que desejar, irmãos. E graças ao Senhor, irmãos, a palavra profética nos dá esse evangelho. A palavra profética, irmãos, ela não está preocupada em nos trazer um evangelho adocicado, açucarado, que vai, né, é um docinho, né, que vai ser agradável ao paladar. Mas interiormente, irmãos, ele causa diabetes. Ele causa uma doença que vai nos matar. Amém? Esse crescimento é para a salvação. E se é que já tendes experiências que o Senhor é bondoso. Isso aqui também é um ponto muito rico, irmãos. Quem tem experimentado que o Senhor é bom? Eu vou perguntar de novo. Quem tem experimentado que o Senhor é bom? Ele é bom porque Ele faz a sua vontade, ou Ele é bom porque Ele é fiel à palavra? Irmãos, nós só experimentaremos genuinamente que o Senhor é bom, é quando nós temos intimidade com a palavra. O mundo, irmãos, ele tem uma dificuldade enorme de experimentar de fato que o Senhor é bom. Porque, normalmente, o evangelho que se prega por aí é um evangelho facilitador. É um evangelho que promete benefícios. Então, essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com o contrário, com o contraditório. Quando, né, eu perco o meu emprego, você tem coragem de falar que o Senhor é bondoso? Aí que você vai experimentar que o Senhor é bom. Aí que você vai experimentar o Senhor te sustentando na escassez. Não é porque eu tenho um carro bom, uma casa boa, é porque eu tenho uma família, né, sob controle, é porque eu consigo pagar as minhas contas. Tudo isso é pertinente, não estou falando que isso não deve ter, não. Mas eu experimento o Senhor. Tem um hino aí que fala que nós não podemos adorar pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Ele é Deus, irmãos, Ele é fiel à palavra dEle. Ele não prometeu nada disso. O que Ele prometeu é que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Você quer mais do que isso? O Deus triuno mora no seu interior. Independente de onde você for, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Aí você vai experimentar a bondade do Senhor. Você já passou por uma grande tribulação, irmãos? E depois ali, quando você, né, o Senhor te dá um alívio, você fala assim, puxa vida, como eu fui sustentado naquela época e eu não percebia que o Senhor estava me carregando. Nós experimentamos de fato que o Senhor é bom, irmãos, quando a palavra, ela é, como que eu falo? Ela é palpável. Me falta recurso aqui, irmão. Quando ela é de fato palpável, quando nós somos íntimos da palavra. Aí nós experimentamos, irmãos. É muito fácil, eu já falei isso aqui várias vezes, é muito fácil dar glória a Deus quando você faz o gol, Ele é fiel, é ou não é? A gente vê aqueles jogadores de futebol, mas eu nunca vi ninguém dando glória a Deus quando erra o pênalti. Quem já viu? Você não dá glória a Deus. Pelo contrário, você é massacrado, né?
Não é isso? Então vamos prosseguir aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Deixa eu me orientar aqui, porque eu já perdi tudo aqui, irmãos. Estou perdidinho aqui, tá? Já estou cá embaixo, ó. Estou cá embaixo. Tá. Versículo 4 e 5. Esse versículo que eu toquei demais foi no labor, tá, irmãos? Fala assim, até a tradução King James fala achegando. Aqui fala assim, ó. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Irmãos, quem é aqui que tem um Deus chegado aqui? Você tem um Deus chegado, irmãos? Você tem liberdade de achegar no Senhor? Você tem liberdade de chegar ao Senhor e falar assim, papai? Ou você só tem o compromisso, ou você só tem o protocolo, né? Você só tem o ritual de chegar perto de Deus e falar assim, eterno Deus, eterno Pai, pelas tuas grandes misericórdias, eu vou até a ti, com todo o formalismo, com todo o ritual, com todo o protocolo. Ou você chega perto de Deus e fala assim, ó, aí pai, o negócio é o seguinte, as coisas não estão muito favoráveis não. Ele é chegado assim, irmãos? Quem tem essa experiência aqui, irmãos? De brigar com Deus? Quem tem essa experiência aqui, irmãos? De brigar com Deus, né? Irmãos, pura infantilidade. Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Ele sabe o que você precisa, irmãos. Você precisa da palavra, irmão. Você precisa da palavra profética. Você precisa de imergir na palavra. Você precisa do grito de guerra, irmãos. Você precisa da casa de adolescente, irmãos. Você precisa de experimentar que o Senhor é bom na casa de adolescente, irmão. Irmãos, é maravilhoso, irmãos. Você tem que ter um desejo ardente, irmãos, para essas coisas, irmãos. Irmãos, a casa de adolescente, nós vimos que ela não é 4 paredes, irmãos. Ela não é um edifício estrutural. Pelo contrário, ela é um ambiente. É um ambiente para a igreja ser edificada. É ou não é, irmãos? Ela é um ambiente favorável para que o Senhor possa nos entretecer, nos coalescer uns com os outros. Vamos prosseguir aqui, irmãos. Aqui, irmãos, agora ele muda a metáfora, não é isso? Ele falou que Pedro fala da semente, agora ele fala aqui de quê? De pedras vivas, né? Versículo como é que é? Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de... Então, irmãos, aqui requer uma transformação. Essa semente, irmãos, ela tem que desenvolver ao alimentarmos da palavra, ao alimentarmos ao fazermos a imersão, dormir com Deus, acordar com Deus, fazer a comportagem, ter intimidade com a literatura. Essa semente, ela desenvolve, ela vai crescendo e nos transforma de semente para uma pedra viva para a edificação, irmão. Ela transforma, ou seja, há uma transformação. Essa semente, ela cresce a tal ponto de agora, de uma semente com potencial genético, ela passa a ter uma realidade de quê? De uma pedra viva para a edificação. Não é uma pedra morta, irmãos, mas é uma pedra que vive. Uma pedra que Pedro fala aqui, que sois casa espiritual. Então, irmãos, essa pedra, ela é cada um de nós. Agora, Deus, ele já tem a sua pedra fundamental, que é Cristo, que foi falado no início da mensagem. E essa pedra angular, essa pedra de remate, é o próprio Senhor, tanto a pedra fundamental quanto a pedra de remate. Agora, nós precisamos estarmos
encaixados nisso aí. Aí que entra aquele versículo de Efésios, que nós precisamos. Vamos ler esse versículo? Vamos, irmãos. Efésios capítulo 4. Tem que ler, né? Porque. Versículo 16. Fala assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então nós estamos sendo edificados, irmãos, como pedras vivas. Então Deus, Ele não quer um templo feito por mãos humanas, um templo, um local de reuniões, podemos dizer assim. Ele não habita em local de reuniões, né? Ele habita onde? No nosso espírito. E só que Deus, Ele quer uma casa espiritual. Eu sozinho, eu não consigo, né? Eu não consigo expressar tudo que Deus é, eu não consigo. Por que eu não consigo, irmãos? Porque eu sou muito limitado. Eu posso ser somente, o que eu posso ser somente um membro. Eu estava falando assim, Senhor, que membro que eu sou? Porque eu devo ser o apêndice. Mas você sabia que o apêndice é importante? O apêndice, ele faz parte do sistema digestivo. E ele concentra bactérias para quê? Para atacar as más bactérias. Então, quando ele inflama, irmão, quando o apêndice... Quem já fez cirurgia de apendicite aqui? Eu nunca fiz não, mas diz que é terrível, né? A dor. Quando ele inflama, é terrível. Mas o apêndice também é importante. Ele é muito importante. Mas então, cada um de nós aqui, nós temos que crescer segundo a justa cooperação. Nós somos edificados casa espiritual. Então, cada um, irmãos, tem a sua importância. Então, cresçamos em amor. Nós não podemos, de maneira nenhuma aqui, rejeitar um irmão. Nós não podemos, porque se eu rejeito um irmão, eu estou rejeitando, né, um membro do corpo. Como é que eu vou rejeitar meu braço? Não tem como eu rejeitar. Eu preciso do braço. Então, irmãos, assim, a gente vê assim que, né, infelizmente, na vida da igreja, infelizmente, num ambiente cristão, nós somos acometidos ainda pelo velho homem. O velho homem, ele tenta de todas as formas se manifestar. A gente não suporta de maneira nenhuma, né, ver o sucesso de um irmão. A gente não suporta, às vezes, sei lá, irmão, agir de má fé. Pedro fala que a gente tem que abandonar o dolo. Agir de maneira que conta. Eu tenho que ter cuidado para falar um negócio desse aqui, irmãos, porque é muito complicado isso. Porque nós estamos sendo edificados. E cada um de nós precisamos nos ajustar uns com os outros sem nenhuma inveja, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, para que de fato, nós, vou ler esse versículo aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo. Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna. Vamos ler de novo, irmãos? Amém. Vamos voltar lá para 1 Pedro. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui fala assim: sois pedras vivas. Agora o segundo ponto, irmãos. O segundo ponto, o que é? Para ser sacerdote, como é que é? Está aqui? Sacerdote santo,
Agora, para que Deus quer habitação, irmãos? Porque Ele quer achar um descanso. Ele precisa descansar. Deus trabalha, mas Ele também precisa. Ele não descansou no 7º dia? O irmão deu um exemplo lá que eu achei até muito pertinente, irmãos. O que é o exemplo? Por mais luxuoso que um hotel seja, 5 estrelas, café da manhã, né, cama king, colchão de mola, densidade perfeita, né, o banheiro, né, com águas termais, né, com uma ducha, né, que parece uma massagem, né? Por mais confortável que seja, mas ali de fato você não faz a sua vontade, porque ali você é um hóspede. Ali você é um hóspede, ali você não tem ali a sua habitação. Então o que Ele quer? Ele quer achar ainda que seja um casebre, irmãos, mas aonde Ele possa fazer a vontade dEle. Agora, né, Ele quer fazer a vontade dEle em cada um de nós. Agora, quando a gente chega na casa da gente, né, você tem ali seu chinelo havaiana ali, até às vezes até costurado com prego, não é, irmão? Hoje não tem isso mais não, né? Hoje não tem isso mais não, mas não, eu usei muito isso, irmãos. Quem aqui nunca usou, atira a primeira pedra. Aquela camisa toda espichada. Eu tenho umas camisas lá que a minha esposa, ela vira e mexe, quer jogar lá fora. Não mexe nas minhas camisas, não. Por quê? Porque ali é onde eu sinto confortado, ali é o que eu gosto. Imagina uma camisa de algodão, imagina você dormir com a camisa de poliéster, toda apertada, irmãos. Aquilo ali não faz sentido, né? Uma camisa de algodão. Então Deus, Ele quer achar esse ambiente em cada um de nós, irmãos. Ele quer fazer a sua vontade em cada um de nós. Amém? Agora, eu vou fazer outra pergunta. Ele tem sido um hóspede na sua vida? Ele tem sido restrito de fazer a vontade dEle? E você tem feito a sua vontade? E obrigado Ele a caminhar com você aonde Ele não quer? Todos nós somos assim, irmãos. Nós levamos o Senhor para onde Ele não quer ir. Tem tanto lugar que nós levamos o Senhor, aonde nós entristecemos o Espírito, irmãos. É ou não é, irmãos? Agora nós não somos a casa de Deus? Não é isso? Ó Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, né, irmãos? Tem misericórdia de nós. Senhor, acha moradia em nós, Senhor. O Senhor quer edificar. Nós somos pedras vivas para edificação. O Senhor, irmãos, Ele quer a igreja. Nós somos a igreja, irmãos. Por isso Ele tem dispensado para nós a palavra profética, irmãos. Ele tem nos dado, nós temos visto milagre, irmãos, acontecer no nosso meio. Irmão, semana passada, eu quero até pontuar na semana passada, irmãos, a gente estava aqui no local de reuniões, aí teve um irmão que veio procurar 2 irmãos responsáveis, ele veio procurar. E esse irmão, ele veio ter comunhão da seguinte ordem. Ele falou assim: irmãos, é o seguinte, eu tenho um negócio para fazer, e esse negócio assim, eu estou aqui por obediência. Mas do que se trata? Apareceu um negócio para minha casa. A minha casa é um bom valor, só que eu preciso de mudar de bairro, porque no outro bairro é onde eu trabalho, onde minha esposa trabalha, e tal. E apareceu um bom negócio para eu fazer, para que eu mude aqui, e pareceu um negócio bom para fazer da venda da casa. E aí? Pegou e falou assim: mas eu estou aqui pelo seguinte, porque ao reunir a minha família, conversando com os meus filhos e com a minha esposa, o meu filho, adolescente, a hora que a palavra chegou até ele, e a opinião dele falou assim: pai, eu acho que você deve procurar os irmãos responsáveis para ter comunhão. Aí nós não vemos milagres, irmãos. Por que nós não vemos milagres? Talvez porque nós não acompanhamos a casa de adolescentes. O que leva um adolescente de 13, 12 anos a ter uma sensibilidade de falar para o pai dele, ter uma comunhão com os irmãos responsáveis? Irmãos, nós não somos dono de ninguém, mas a comunhão guarda. Irmãos,
nós estamos, irmãos, experimentando o sobrenatural. Nós estamos experimentando o sobrenatural, irmãos. E às vezes nós ficamos assim, mas casa de adolescentes, não sei o que tem. O que leva 3 adolescentes a se reunirem entre eles? Nessa hora, nesse momento, sem nenhuma influência de capitães e de intendência, a ligarem um para o outro e falar assim, vamos para a praça fazer comportagem? Irmãos, adolescentes, você sabe o que é um adolescente, irmãos? Que no passado nós ressachávamos, que assim, aborrecentes, que o mundo fala aí, e tendo atitudes de gente grande, irmãos. O que é isso? Isso é milagre, irmãos, isso é milagre. Isso é milagre. Irmãos, eu estava compartilhando com os irmãos hoje, nós estamos vivendo, talvez, a melhor fase para educar nossos filhos na vida da igreja, irmão. A melhor fase para educar nossos filhos na vida da igreja, irmãos. A gente vê esses meninos, Eu vou falar baixinho aqui para as meninas, tá? Vocês precisam avançar mais um pouquinho, tá? As meninas precisam de avançar mais um pouquinho. O que leva esses meninos, a fazer isso, irmãos? É a proximidade da palavra. É a cumplicidade com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos experimentando milagres. Irmãos, olha para vocês verem como que as coisas são, irmãos. Me perdoe, talvez, se eu aqui vá, talvez, ofender a consciência dos irmãos. Não é a minha intenção, irmãos. Mas eu quero trazer alguma coisa aqui para os irmãos entenderem. Não que isso que eu vou falar aqui não seja importante, mas não é essencial. Não é essencial. No passado, a gente dava muita ênfase a levar os adolescentes para o pedal, para a cachoeira, para jogar uma bola. Mas aquilo ali não produzia neles a palavra profética, não produzia neles frutos, irmãos, de arrependimento, não produzia neles o vigor evangelístico. Não que isso não seja importante, irmãos. Mas eu quero perguntar para os irmãos, cadê aquele tanto de jovens que hoje têm 22, 23, 24 anos, que foram cuidados nessa linha, hoje vivendo a vida da igreja? Cadê eles, irmãos? Está vendo, irmãos, o tanto que a palavra profética, o tanto que o vigor evangelístico é importante, irmãos, para nós criarmos os nossos filhos? Não abandonemos hoje essas ferramentas, irmãos. Nós temos que desejar ardentemente, irmãos. E não é só de boca para fora, não, irmãos. Nós temos que ter experiências de provar que o Senhor é bondoso. Aí, quando você vê os milagres acontecendo, irmão, você fala assim, o Senhor é bondoso. Por exemplo, irmãos, assim, quando a gente vê umas coisas dessas, você lembra ali os discípulos de Emaús? Quando eles desciam ali, e eles falaram ali, aí depois eles falam assim, bem que nós vemos que quando ele falava, o nosso coração, por que ardia? Porque era a palavra profética. Por isso, o seu coração arde com a palavra profética ou o seu coração entristece? Hoje meu coração ardeu na live, irmãos. Meu coração, eu vi 3 vezes, irmãos. Meu coração ardeu de querer genuinamente o leite espiritual para crescimento, irmãos. Senhor Jesus. Puxa vida, irmãos, vou ver o que eu vou fazer aqui agora. Nem sei o que eu vou fazer aqui agora. Vamos passar para o versículo, então, que eu parei aqui. Estou no 6 ainda? Senhor Jesus. Então, vamos ler o 7. Portanto, os que credes para vós, outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Nós já falamos isso, né? E pedra de tropeço e rocha de ofensa.
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com os que também foram postos. Agora aqui, irmãos, já vou partir para o final aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Irmãos, nós não podemos dispensar essa muita misericórdia. Eu quero ler um versículo aqui para os irmãos, que está em Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 15. Pulei um monte de coisa aqui, viu, irmãos? Graças ao Senhor que tem o alimento diário, né? Aqui fala assim, ó. Eles rejeitaram a pedra angular, né? De fato, porque se de fato, de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu estandarte, o seu estabelecimento, senão vida dentre os mortos. Romanos 11, 17 a 22. Fala assim, se porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela tua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortados. Aqui eu já estou resumindo aqui para terminar a mensagem aqui, irmãos. Irmãos, nós éramos oliveira brava. Aqui fala que a pedra, ela foi rejeitada. Mas para nós, ela é a pedra para a edificação. Nós éramos, de fato, uma oliveira ramos da oliveira brava. Mas graças ao Senhor, irmãos, que um dia o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos de todas as formas valorizar aquilo que o Senhor tem feito por nós, irmãos. Nós não podemos fazer como o povo de Israel, rejeitar essa pedra angular, rejeitar a palavra profética, irmãos. Eu quero aqui, irmãos, deixar claro aqui, finalizando a mensagem, eu quero deixar claro aqui para os irmãos uma coisa, irmãos. O Senhor, irmãos, Ele tem falado à igreja, tem conduzido a igreja, tem nos dado uma palavra de comando, uma palavra que funciona como uma candeia em tempo de trevas. Essa palavra, ela sai diretamente da boca de Deus. Essa palavra, ela visa edificar a igreja e produzir o filho varão. Agora, irmão, Satanás, ele sabe disso. Ele quer criar todas as formas, todas as maneiras, tudo que for necessário para te impedir de aproximar da agenda positiva, de aproximar dessa palavra. Tudo que ele puder fazer para te afastar da palavra profética, ele vai fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que se você ouvir essa palavra com um coração de fé e colocá-la em prática, ele sabe que o filho varão está sendo gerado e produzido na sua vida. E o filho varão, irmão, o filho varão é que vai trazer o Senhor de volta.
Então o povo de Israel rejeitaram o Senhor. Eles rejeitou o Senhor. Por quê? Porque eles queriam algo diferente. Eles queriam algo que satisfazesse a vontade deles. Havia já uma estrutura, irmãos, montada, uma estrutura preparada, tudo dentro de... Tinha uma formatação, essa palavra que tem falado para nós. Essa formatação era a estrutura que eles tinham para conduzir o povo de Israel. E aquilo ali, se saísse fora daquilo ali, aconteceria o seguinte: o Império Romano poderiam vir, e se houvesse algum contratempo ali, tomar tudo deles e eles perderem a boquinha, ou seja, os judaizantes, a cúpula dos judeus. Aí vem o Senhor operando milagres, veio o Senhor causando confusão na mente deles, ou seja, né? Mas peraí, diz para nós se realmente você é o Cristo. O Senhor falou assim: eu já vos tenho dito, vocês não têm crido. Os sinais acompanharam o Senhor. Hoje os sinais estão acompanhando a palavra profética, irmãos. Eu acabei de falar aqui a experiência que nós estamos tendo com os nossos adolescentes. Irmãos, pessoas convertendo, vem ver. Vou falar aqui, nós temos 3 adolescentes aqui, ó. 3 adolescentes aqui que ontem vieram para a casa de adolescentes, hoje está aqui, ó. Esses 3 meninos aqui da frente, ontem estavam aqui, irmãos. Graças ao Senhor, isso é um milagre, irmãos. O que leva uns meninos como esses estarem aqui? O que é? O que é? A palavra, irmãos. Né? Então, assim, isso é um milagre, irmãos. De uma cajadada só, 3 adolescentes, irmãos. Isso é um milagre ou não é? Então, irmãos, não vamos rejeitar, irmãos. Não vamos rejeitar a palavra profética, irmãos. Não vamos rejeitar o que o Senhor tem feito, porque não vamos desprezar a muita misericórdia do Senhor, irmãos, que tem nos alcançados. Né? Essa muita misericórdia, irmãos, hoje quer fazer de nós o filho varão e vencedores, irmãos. Considere tudo isso, irmãos, porque, né, nós temos um futuro brilhante, irmãos. Nós temos um futuro brilhante, um futuro de vida, um futuro de governar o mundo que há de vir, um futuro de ser co-rei com o Senhor. Agora, para isso, irmãos, hoje nós padecemos por várias tribulações. Não deixe que Satanás, né, sufoque essa semente santa que foi lançada no seu coração. Essa semente, ela precisa desenvolver e transformar numa pedra viva para a edificação da igreja, que é coluna e base da verdade. Amém? Eu nem vi passar, já são 10:50 já, então eu vou encerrar por aqui. Tanta coisa que tinha para falar aqui, mas Jesus é o Senhor, irmãos. Tá? Eu creio que o encargo foi passado. E graças ao Senhor que nós temos um alimento diário, né, irmãos? Amanhã os irmãos podem agregar a essa massa, né, os ingredientes para nós sermos edificados. Tá bom? Eu queria fazer uma oração para os irmãos, né, para o Senhor consolidar essa palavra em nós. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, pela palavra profética, pelaquilo que o Senhor tem trazido para nós. Senhor, que nós não sejamos de maneira nenhuma como o povo de Israel, Senhor, que teve incredulidade, por isso foram impedidos de entrar na boa terra. Senhor, que essa palavra possa cair no nosso coração e frutificar, e achar ambiente para que ela possa desenvolver. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Senhor, continue usando essa muita misericórdia, e que tenha o nosso coração arda, Senhor, um desejo enorme pela tua palavra. Senhor, que possamos ter fome e sede de ti. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, nós abençoamos a tua igreja em teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos.